Fala galera, eu sou o Moa e quali pro GP de Singapura 2023 da Fórmula 1 finalizado. Então no episódio de hoje vamos falar o que de mais importante aconteceu nessa classificação. Então bora lá! Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você, olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você tá inscrito já no Reaceleração. Se não tiver, clique aqui pra não perder nada de Fórmula 1 e já aproveita, né? Pô, vamos falar nesse episódio tudo sobre o quali lá em Singapura. Então, já clica no botão de like aqui pra ajudar mais ainda a gente. Quali, classificação do GP de Singapura finalizado, tivemos várias surpresas nesse quali. Você que assistiu, foi um dos melhores qualis de 2023, pelo menos na minha opinião. Então, vamos começar falando primeiro do contexto antes de começar o Q1. E qual é esse contexto, né? Para esse GP de Singapura, a gente tem 3 treinos livres. Lembrando que o formato atual da Fórmula 1, em alguns finais de semana a gente tem 3 treinos livres e outros finais de semana a gente tem a corrida sprint, quali da sprint e um treino livre só, como a gente vai ter dia 3, 4 e 5 de novembro aqui no GP São Paulo em Interlagos. Mas lá em Singapura a gente teve 3 treinos livres. E esse contexto que eu queria trazer é os problemas que o carro da Red Bull vem enfrentando lá em Singapura. O Pérez e o Verstappen reclamando nos treinos livres bastante sobre a instabilidade do carro, tanto que em vários momentos dos treinos livres os carros saíam muito de traseira e o Verstappen reclamando muito. No treino 2, do downshift, da descida da marcha do volante ali na borboleta, e no treino 3 o upshift, que é a subida da marcha no seu volante. Então, muitos problemas no carro da Red Bull, tanto que nos 3 treinos livres, em nenhum deles, Max Verstappen e Sérgio Pérez ficaram entre os 3 melhores tempos dos treinos livres. Então, ficamos na expectativa para esse quali aí, o que ia acontecer. E aí fomos pro Q1, Max Verstappen estava fazendo voltas boas no Q1, só que como sempre, né galera, todos os pilotos e equipes deixam pro final. Eles fazem algumas voltas boas, mas eles deixam pro finalzinho. Nessa última tentativa, um detalhe foi que os pilotos geralmente, né, que ficam no fim do pelotão, acabam completando a última tentativa de volta primeiro. E as equipes maiores, vamos dizer assim, entre aspas, acabam deixando pro finalzinho. Ferrari, Mercedes, a McLaren agora, a Red Bull, a Aston Martin acabam deixando pro finalzinho. Os primeiros pilotos a completarem essa última tentativa do Q1 foram ali Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, AlphaTauri e a Haas. E eles fizeram ótimos tempos, mostrando o quanto que evolui essa pista de Singapura. A cada momento da classificação, ou até do GP, a gente vai ver amanhã, a pista vai melhorando e melhorando para os carros. E aí, esses 3 pilotos fizeram ótimas voltas, e os outros carros começaram a vir para terminar o Q1. E o que aconteceu? O nosso mãozinha, o Stroll, tinha que dar a sua estrolada, né? E no finalzinho ali, logo na curva 17, ele já perdeu, tem 19 curvas, né, lá no GP de Singapura. Na curva 17, ele já perdeu um pouquinho a traseira, mas ele conseguiu no volante consertar o carro. Só que na hora que ele foi para as 2 últimas curvas, 18 e 19, ele acabou passando em cima da zebra na 19, desestabilizou o carro e, ele bateu muito forte, muito, absurdamente forte, foi de frente no muro. E destruiu, tô colocando imagens aqui, o Stroll destruiu o carro, mas ainda bem que não aconteceu nada com ele, provando, né, o quanto que um carro de Fórmula 1 é seguro. O Stroll, numa batida tão forte que aconteceu, saiu ileso, pelo menos a notícia que a gente tem até agora, que tá tudo tranquilo com ele, não teve problema nenhum. E gente, se você tá olhando aqui nas imagens, o quanto que o carro ficou destruído, o piloto sair ileso, a segurança do carro de Fórmula 1 é absurda. Mas, Stroll, né? Mais uma estrolada e carro destruído no meio da pista é o quê? Bandeira vermelha. Q1 finalizado, ninguém para trás do Stroll conseguiu fazer a última tentativa. E o único, assim, dos pilotos que estão mandando bem esse ano, o único prejudicado foi o Piastri,
que acabou ficando fora no Q1, porque ele não tinha feito uma volta boa ainda, ele estava vindo depois ali do Stroll, inclusive teve que desviar. Quase bateu no Stroll. E os 5 pilotos que ficaram no Q1 foram Valtteri Bottas, o Piastri, o Logan Sargent, Guan Yu Zhou e quem? O Stroll com a sua estrolada na última colocação. Depois disso a gente foi pro Q2, só que até limparem a pista, né, tirarem o carro ali do Stroll do meio da pista mesmo, a gente ficou quase 40 minutos parado, porque, destruiu o carro do Stroll, então ia demorar bastante mesmo para limpar e o Q2 começar. E no Q2 a gente teve uma mega surpresa, porque assim como nas classificações, né, deixaram tudo para a última hora e o Max Verstappen e o Sérgio Pérez foram abrir a sua última tentativa no Q2. E a câmera, né, da transmissão da Fórmula 1 ficou mostrando a volta do Verstappen. Só que logo no primeiro setor, o Verstappen errou sozinho. O carro acabou saindo um pouquinho, ele acabou perdendo um pouquinho a traseira do carro em um momento. Tanto que só no S1, né, no setor 1, o Verstappen perdeu 0,2. Ou seja, ele estava 0,2 acima da volta do Sainz, que era o líder até então desse Q2. Então a gente já olhou e falou, putz, vai ser difícil, hein? Difícil o Verstappen conseguir uma volta boa. Ele é o Verstappen, né? Num ano incrível que ele tá tendo, mas mesmo assim ia ser difícil. Dito e feito, né? Porque chegou no final, o Verstappen não conseguiu uma volta boa, conseguiu ficar provisoriamente na 10ª colocação. Depois disso, vinha atrás dele o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez perdeu a traseira também, errando sozinho e acabou quebrando a volta dele, né? Então, olha só, a gente poderia ver as duas Red Bulls fora no Q2. Então, o Pérez já estava fora, mas o Max Verstappen estava ali no limite, na 10ª colocação. E aí vinha quem? Daniel Ricciardo, que se cuide, viu? Porque Liam Lawson tá voando, substituindo o Ricciardo nesse período, né? Depois do GP da Holanda, ali nos treinos, que o Daniel Ricciardo acabou se lesionando, Liam Lawson tá mandando muito bem mesmo. Tanto que Liam Lawson fez uma ótima volta no finalzinho do Q2 e ele foi o responsável por tirou por 7 milésimos, gente. Tirou o Max Verstappen do Q2. Galera, olha só, num 2023 que a Red Bull ganhou todos os GPs de 2023 a Red Bull ganhou. A maioria deles com o Verstappen, e quando o Verstappen não venceu, foi o Sérgio Pérez, o vencedor de 2023. Num ano de domínio da Red Bull, os dois carros da Red Bull ficam fora do Q3. Olha só para vocês verem a dimensão disso. A última vez que duas Red Bulls ficaram fora do Q3, sabe quando foi? No GP da Rússia de 2018. 5 anos atrás. Olha só que loucura, né? Então, e pra gente, né, que tá vendo só um domínio da Red Bull, foi legal demais. Por quê? Não porque a Red Bull tá saindo, nem nada contra a Red Bull, mas pra gente ter mais competição, né? Então, pô, ver os carros da Red Bull largando lá de trás, e são carros muito bons, com certeza o Pérez e o Verstappen vão chegar no GP amanhã, vão disputar posições, mas é muito legal ver eles largando lá de trás, ver a outra galera brigando lá na frente. Essa que é a diversão, né? Mas Red Bulls fora, ficaram no Q2. E um outro detalhe, as duas Haas passaram pro Q3. Inacreditável. Mas vamos falar, quem que ficou no Q2? Como a gente falou, 11º Max Verstappen, depois o Gasly, Sérgio Pérez, Alex Albon e o Tsunoda. E no Q3 se manteve o que a gente falou, né? Todo mundo deixou para a última volta. O Carlos Sainz estava com a pole position provisória, porque ele tinha feito uma primeira tentativa muito boa. O Leclerc estava em segundo, então a gente poderia ter uma dobradinha da Ferrari. E na última volta, na última tentativa, Carlos Sainz voou, fez uma volta incrível, ele tá voando, né? Depois do GP da Itália, lá em Monza, na casa da Ferrari, ele foi pole position, depois no GP segurou o Max Verstappen por 14 voltas completas, o Verstappen ultrapassou ele só na 15ª volta daquele GP. O Carlos Sainz conseguiu um pódio, né, na 3ª colocação, lutando até com o Pérez depois do Pérez com seu companheiro de equipe, o Leclerc. Então o Carlos Sainz está no momento e tem que aproveitar.
tá num momento incrível. Então, ele na última tentativa fez uma volta incrível e melhorou o seu tempo, que já era o primeiro, melhorou ainda mais. Depois disso, o Leclerc vinha para ser o segundo colocado, mas a Mercedes apareceu. George Russell, com uma volta muito boa também, conseguiu a segunda colocação e esse foi o nosso top 3. Carlos Sainz em primeiro, George Russell, surpresa, né? Surpresa da Mercedes do Russell em segundo e a Ferrari do Charlinho, do Leclerc, em terceiro. E como ficamos, né, nos 10 primeiros? Como a gente falou, Sainz com 1:30.9, incrível, incrível essa pole position pro Carlos Sainz, segunda pole position seguida dele, foi pole lá no GP da Itália em Monza e agora no GP de Singapura é novamente pole position. Depois, como a gente falou, o George Russell, olha só, gente, 7 centésimos só de diferença. E olha só outra coisa, a diferença do Russell pro Leclerc, 7 milésimos. Milésimos de diferença do Russell pro Leclerc. Depois o Norris com um ótimo quali em quarto. Hamilton com a Mercedes também mandando bem em quinto. E olha só a surpresa, meu povo, Kevin Magnussen, a Haas em sexto. Doideira, meu Deus. Sexto lugar para Haas, Jovem Alonso em sétimo, depois de seu companheiro de equipe largar em último lá, depois da estrolada. Ocon com um ótimo quali em oitavo. Hülkenberg, gente, as duas Haas nas 10 primeiras colocações, meu Deus. Hülkenberg nono e Liam Lawson em décimo. Liam Lawson que eliminou o Verstappen, como a gente falou no Q2. E é isso, né? Se você não tá muito animado para esse GP de Singapura, você é maluco. Porque olha só, as duas Haas na frente, largando, né, indo nas 10 primeiras colocações, indo pro Q3, as Ferraris largando na frente, o Russell com a sua Mercedes largando lá na ponta, as Red Bulls largando da segunda metade ali do pelotão. Meu, muita coisa legal pode acontecer nesse GP de Singapura, que pode ser o melhor GP do ano, né? Vamos ver como vai ser essa recuperação das Red Bulls com o Verstappen, vamos ver como vai ser a Mercedes, a McLaren do próprio Lando Norris, as Ferraris com o Carlos Sainz e o Leclerc. Meu, muita coisa pode acontecer, tô animado demais. Então é isso, galera, gostou do episódio? Deixa um like pra ajudar a gente aqui do Reaceleração. E não se esqueça, né? Olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você tá inscrito. Se não tiver, clique e se inscreva pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!